Boa noite, queridos ouvintes. Que prazer estar aqui com você mais uma vez, nesse nosso encontro quinzenal sobre a vida, né? Onde eu falo um pouco de algumas coisas que eu tenho conhecimento e eu tenho prazer de entrar na sua casa e de você me escutar. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre psicossomática. Porque é algo que acontece muito com todas as pessoas e a gente não sabe, né, o nome nem o que é. Psicossomática, traduzindo, né, interpretando o que a palavra quer dizer, é psicodefinição. Psico é mente e soma corpo. Então, os problemas da mente que atacam o seu corpo. Psicossomática. Então, a psicossomática, ela trata das doenças da soma, né? Das doenças que têm sintomas, mas não têm uma causa capaz de ser descoberta através de nenhum exame laboratorial ou de nenhum outro exame de imagem que a gente possa fazer. Então, o médico fala assim, você vai ao médico, ele fala, mas você não tem nada, não dá nada nos seus exames de sangue, não aparece nada na tomografia, não aparece nada na radiografia, não aparece nada em lugar nenhum. E aí muda de especialista para ver se descobre o que você tem e não descobre. Aí ele diz, isso é uma doença psicossomática, ou seja, da mente atuando no corpo. E é muito ruim, ouvinte, porque os sintomas são verdadeiros, né? Os sintomas são incômodos, os sintomas tiram a qualidade de vida, tiram o sono, tiram a paz, da preocupação, da medo, porque eles existem. Só não se encontra a causa para poder se dar um remédio eficiente para que você possa se curar, né? E não ter mais esse incômodo constante na sua vida. Como que aparece a doença psicossomática? A doença psicossomática aparece quando a gente sai do caminho interno da gente. Então, vamos ver assim, você nasce lá do Jabaquara. Todo mundo deve conhecer Jabaquara em São Paulo, né? Onde tem a rodoviária para o litoral. Então, você nasce no Jabaquara. E o seu caminho de vida interno, que você vai ficar feliz, é vir reto até chegar na Avenida da Consolação. Aí você começa, né, caminhando, e nesse caminho, óbvio, você vai encontrar pedras, você vai ter dias de chuva, você vai encontrar problema no trânsito, isso na vida, né? Eu estou fazendo uma comparação figurativa com a vida, com as coisas que a gente encontra na vida da gente. Aí, o que acontece, né? A gente vai caminhando. Só que aí você está lá caminhando e alguém fala para você, mas por que você vai por aí? Está tanto trânsito, dá a volta, né? Dá a volta lá por baixo, toma o metrô, não vai por aí não. Aí você obedece a pessoa e vai, saiu do seu caminho, teve outras experiências, sentiu outras coisas, experimentou outras coisas, e aí você volta para a Avenida Paulista. Aí você está andando, você ouve uma batucada, alguém fala assim, não, vamos lá sambar, hoje é dia da virada cultural, vamos lá ver o show, tão lindo o show, tão maravilhoso, para que você vai caminhar por aqui? Vamos lá se divertir um pouco, larga disso. Aí você vai lá para a virada cultural, né? E volta, e vai desviando do seu caminho e não chega na Avenida da Consolação. E esse desviar do seu interno vai incomodando a sua pessoa, vai incomodando o seu eu. E o seu inconsciente começa a te dar alguns sinaizinhos, né? Olha, você não está pondo os seus sentimentos para fora. Olha, você não está falando a verdade da sua alma. Olha, você não sabe falar não para as pessoas. Olha, você está se preocupando demais com aquilo que não é seu. Olha, você está se deixando para trás.
Olha, você não está valorizando você mesmo, você é tão inteligente, tão capaz, e fica aí com essa autoestima negativa. Então, o inconsciente começa a dar alguns desses sinais que você não está bem com você mesmo, que você não está fazendo o seu melhor para ser feliz. E aí você não percebe, né? Então ele te deixa nervoso demais. O outro dia você tem uma noite de insônia. Aí você tem umas dorzinhas leves de estômago. Aí, de repente, você tem umas dorzinhas leves de cabeça. Aí você já não consegue ter mais tanta atenção no que está fazendo. Mas, como você é teimoso, você não percebe, né? Que são os sinais que a vida está te dando. E continua, né, passando por cima de você mesmo. Porque nós fomos ensinados a abrir mão de algumas coisas da nossa vida para poder agradar as pessoas. E nós escolhemos fazer isso por quê? Porque se o outro gosta de mim, o outro vai fazer as coisas, né, que eu desejo. E eu vou ficar feliz se o outro gostar de mim. Se o outro gostar de mim, eu vou ter sucesso. Então, muitas vezes, enquanto a gente é criança, a gente sai do caminho, né? Para agradar ao outro. E até esquece aquilo que verdadeiramente é da gente próprio. Por quê? Para agradar o outro, eu queria responder, mas eu respondi uma vez, papai me bateu na boca, então eu não respondo mais. Aí é aquela pessoa que não sabe falar não, mas agradou outros, fez o que o outro deseja, transformou a sua essência, que era de reagir, que era de se colocar, para agradar o papai. Né? E aí foi, né? Embora continuou a vida, né? E aí você começa a ouvir esses sinais. Por quê? Porque você não fala não, você é uma pessoa muito boazinha. E venham sinaizinhos para você. Você começa a ter dor no corpo, você começa a ter insônia e você não dá importância, continua do mesmo jeito. Mesmo porque o que você fez na infância que transformou o seu ser, as experiências que você teve que te fizeram mudar o seu comportamento, passando por cima da sua essência, de quem você verdadeiramente é, de como você gostaria de se expressar e como você gostaria de se colocar no mundo, né? O inconsciente guardou. E ele, como é burro, né? Porque se ele não fosse burro, a gente tinha ele no consciente. Aí ele começa, né, dar cutucãozinho. Olha, alguma coisa está errada, né? E você não dá importância. Aí você pode desencadear desta pequena dorzinha de cabeça que você tinha, você pode desencadear uma enxaqueca, né, muito forte. Daquela tristezinha que vinha de vez em quando, você desencadeou uma depressão, ou leve, ou grave, mas você desencadeou uma depressão. Ou, se você não cuidar da depressão, você vai desencadear uma síndrome do pânico. Certo? Aí, daquela dorzinha de estômago que dava de vez em quando, você desencadeia uma gastrite grave. Depois você pode desencadear uma úlcera. Né? Daquelas pequenas noites, raras noites de insônia, você pode desenvolver uma insônia crônica. Certo? E assim uma série de outras doenças que você tem os sintomas, mas exame nenhum dá a causa, né? E aí, gente, como é que vai fazer para curar isto, né? Para curar isto, você precisa se descobrir. Então, você passa por vários exames, né? Eu recebi um paciente, há poucos dias atrás, que desde 2002 tinha uma dor no estômago terrível. E essa dor, ela refletia na coluna, ela refletia nas costas dele. E essa dor começava no final da tarde, início da noite, e passava a noite toda. E ele passava a noite em claro.
Aí, dessa noite em claro, ele ia trabalhar no dia seguinte. Ele foi desgastando, percebe? Cada vez mais desgastando, desgastando e sofrendo, né? Ele fez todos os exames de estômago possíveis, fez vários tratamentos, tinha uma leve gastrite, curou, a dor não passava. Fez ressonância da coluna, fez radiografia, passou por ortopedista, passou por RPG, passou por quiropraxia e a dor não passava. Esse moço fez tudo o que você possa imaginar, de 2002 até 3 meses atrás, até 2013. Gente, são 11 anos de sofrimento, 11 anos de sofrimento, né? Tomou cortisona, tomou antibiótico, tomou analgésicos fortíssimos e ninguém descobriu o que esse rapaz tem. Aí ele, ouvindo aqui os programas da rádio, ele falou, não, deve ser alguma coisa que não tem, né? Que eu tenho e não sei o que é. Ele procurou um psiquiatra, até para ele ver se o psiquiatra dava um remédio para ele conseguir dormir, porque ele não conseguia dormir com a dor e passou a ter um outro problema que era insônia, né? E ficou várias noites sem dormir. Aí o psiquiatra falou para ele, você tem uma doença psicossomática. E a base dessa sua doença psicossomática é a depressão, né? Mas precisa encontrar a causa. Então, o psiquiatra deu remédios para ele, deu antidepressivo, deu vários remédios para ele e mandou ele para a psicoterapia. Por quê? Com os remédios do psiquiatra, ele melhorou. Ele não tem mais dor há 3 meses e ele passou a dormir. E ele voltou a sorrir, como ele fala para mim, né? Depois de 11 anos, ele sorri. E ele veio para a terapia para quê? Para descobrir a causa. Aonde foi que começou, o que aconteceu na vida dele, qual foi o trauma que criou uma neurose, que ele não ouviu os sinais da vida e acabou desencadeando esse sintoma que era essa dor que ninguém descobria o porquê dessa dor, uma dor sem causa. A causa emocional, né? Como base uma depressão que hoje na terapia nós estamos descobrindo o porquê, né? Ele tinha uma ligação muito forte com pessoa da família, não vou entrar em detalhes, né? E para não dizer não, para conseguir seguir o caminho dele, para ter uma desculpa, ele desencadeou essa dor, para não ter que enfrentar e falar, não quero, não vou, não faço. E agora ele está entendendo isso, né? E devagar, o que vai acontecer? Nós vamos limpar essa história dentro dele, fortalecê-lo emocionalmente, para que ele enfrente a situação que ele saiu pela doença, para que ele compreenda que foi para isso que ele criou a doença, e devagar, quando isso for acontecendo, quando ele já estiver estabilizado, o médico, o psiquiatra vai diminuindo a dosagem da medicação até ele poder ficar sem a medicação e sem a dor. E depois de um tempo, né, que ele estiver nesse processo, já bem, sem dor, sem medicação do psiquiatra, aí também ele vai poder deixar a psicoterapia. É um processo longo, claro, né? O processo dele vai ser um processo longo, mas ele já começou no caminho certo. Ele entrou no caminho certo, que é o tratamento com o psiquiatra e a psicoterapia. Nem sempre vai ser necessário o psiquiatra, né? Às vezes, o sintoma não precisa de uma medicação assim, às vezes não tem a depressão de base, certo? Para outras dores, né? Porque tem gente que tem dor no corpo todo e não sabe o porquê, tem choque. Eu tinha uma paciente que tinha choque nos pés,
certo? E era psicossomático, né? Ela veio para terapia, nós fomos descobrindo os momentos que dava esse choque nos pés, para quê, o que que esses choques nos pés a impedia, quando que isso começou, descobrimos a causa e esses choques nos pés foram sumindo e aí veio a causa verdadeira e nós estamos trabalhando na psicoterapia a causa verdadeira que ela tinha no coração, que ela, para não viver esse sentimento, desencadeou esse choque nos pés dela, certo? E é para isso, uma das causas, né, que a psicoterapia atua. E o especialista em psicossomática, certo? Consegue compreender a dor. Por quê? Porque faz curso de psicossomática, onde aprende o que é medicação, aprende algumas medicações, não prescreve, isso não pode, mas compreende qual é o efeito que a medicação faz, né? Compreende a importância de algumas medicações, certo? E consegue ajudar esses pacientes que têm dores sem uma causa comprovada, certo? E eu sou uma especialista em psicossomática também. Além de especialista em psicologia clínica, também em psicossomática, em terapia reichiana, eu sou hipnóloga e também psicoterapeuta do esporte, que é uma outra especialização para pessoas que fazem esporte, para pessoas que querem desenvolver, para pais que os filhos querem seguir a carreira de atleta ou os filhos não querem, os pais querem obrigar, enfim. Toda essa orientação, o psicólogo do esporte atua, né? E até atletas mesmo, competidores ou atletas que não fazem competição, que hoje em dia é muito na moda fazer corridas, maratonas, academia, para se compreender, para tirar o melhor proveito disso, né? Emocionalmente também. Para isso que serve o psicólogo do esporte, certo? Então, desmistificando um pouco o que é psicoterapia, né? Psicoterapia não é para louco. Psicoterapia é para pessoas que querem se conhecer melhor, que querem crescer, que querem ter uma vida mais tranquila, que querem ter uma qualidade de vida. É para isso que é a psicoterapia. Pessoas que não conseguem um bom trabalho, pessoas que têm grandes dificuldades de relacionamento por não conseguir se expressar, dizer o que sente, falar, ter a opinião firme e própria, né? E acabam os relacionamentos ficando ruins, porque acaba explodindo, acaba brigando, outras pessoas acabam bebendo, outras pessoas, enfim. Cada pessoa arruma um mecanismo de defesa para as dores emocionais, certo? E acabam atrapalhando muito a sua vida, né? Às vezes atrapalha o trabalho, porque atrapalha no relacionamento do trabalho, atrapalha na forma que vai se colocar no trabalho, atrapalha a vida familiar com os pais, atrapalha a vida a dois com o marido, com os filhos, pela dificuldade de se colocar, pela dificuldade de se relacionar, né? A pessoa que não consegue crescer na vida porque tem dificuldade de se autorreconhecer, tem a autoestima muito baixa, se acha diminuído, não pode crescer porque se acha inferior. Tudo isso, gente, foi adquirido, foi formado pela pessoa mesmo na infância. Porque a gente se forma a personalidade do 0 aos 7 anos de idade. E na adolescência, isso é burilado, né? Isso é arrumado, isso é enfeitado. Definitivamente, isso tira algumas coisas e põe outra. É reestruturado na adolescência, né? E aí, veja, você fez tudo isso sem ter consciência, mas está tudo guardado no seu inconsciente. Para isso que serve a psicoterapia. E as pessoas que têm problemas de saúde, né, alcoolismo, até fumar demais, droga, tem esse mecanismo da psicossomática, certo? Tem uma causa
emocional por trás. A obesidade também tem uma causa emocional muito grande por trás. Tem várias causas emocionais, não é uma, mas cada pessoa, cada tipo de obesidade, ou aquela mais flácida, ou aquela mais rígida, mais dura, ou aquela que faz um lençol, cada uma tem uma base emocional diferente, né? Que a gente pode, pelo tipo da gordura, ter uma ideia, né? Porque é o caráter de base da pessoa e o de defesa da pessoa no mundo. E depois a gente vai compreender melhor qual foi o trauma, qual foi a neurose que fez ela desenvolver essa compulsão e essa obesidade, né? Mas tudo tem jeito, basta você querer se conhecer cada vez melhor, né? A depressão também é assim, tem uma causa que pode ter sido uma morte, um trauma, uma perda, uma experiência amorosa ruim. A síndrome do pânico também tem uma causa emocional muito grande. Eu tenho muita experiência com depressão, com síndrome do pânico, trabalhando sempre com um médico junto, não necessariamente o psiquiatra, mas um bom clínico geral, certo? Que ele vai medicando e nós vamos conversando, sempre eu entro em contato com o médico e devagar, né? Com o crescer da terapia, com o desenvolvimento da terapia, ele vai diminuindo a medicação e a pessoa vai deixando os sintomas. Ah, mas é rápido assim? Não, ninguém falou que é rápido. As pessoas falam que psicoterapia, né, demora muito, mas o problema, gente, é o começo, porque precisa ser feito um vínculo de confiança. Como é que você vai chegar lá, vai contar as suas coisas mais íntimas, aqueles segredos mais profundos que às vezes nem você sabe, e juntos o psicoterapeuta e a pessoa vão buscar e vão descobrir, porque está lá guardado no seu inconsciente, se não houver, né, uma dupla, né, uma troca de confiança mútua. Como faz isso? Então, por isso que demora, porque é uma vez por semana que há um encontro da psicoterapia, não sei em casos graves que eu faço 2 vezes por semana, né? Imagina, você já tem 40 anos, 30, 50, com isso escondido, né? Com esses motivos guardados no seu inconsciente. Como é que dá para tirar isso em 2, 3 meses? É um pouquinho mais demorado, porque são 4 encontros por mês só, né? Às vezes o mês tem 5 encontros. Então, gente, precisa desmistificar. Psicoterapia é para prevenir, é para curar doenças também emocionais, psicossomáticas, para ajudar na sua qualidade de vida, em qualquer ponto que a sua vida não esteja bem, não esteja fluindo, né? Então, abra a cabeça, né? Abre a oportunidade de você crescer. Ai, mas psicoterapia é muito caro. Você nem ligou para perguntar quanto é, você nem foi atrás. Hoje os convênios, muitos convênios têm psicoterapeuta, eles dão poucas sessões, mas eles dão 30 sessões ao ano, tem convênio que dá 12, enfim, cada convênio age de uma forma. Se você não gostar de ninguém do livrinho, liga para o seu convênio, vê quanto eles reembolsam, conversa com o terapeuta, vê se ele aceita trabalhar pelo valor do reembolso, mas vá em busca do seu desejo, vá crescer. Nenhum desses empecilhos que acontecem na sua vida não tem forma de te ajudar. Tem forma sim, você pode se ajudar, você pode crescer, você pode se curar, você pode ser um ser humano feliz. É só ir em busca. Para quem está ouvindo agora, eu sou Lúcia Petri. Meu consultório é na Rua Itapeva, no metrô Trianon MASP, e o telefone para você falar comigo, tirar alguma dúvida, é no 3251-4340. 3251-4340. Vou repetir, 3251-4340.
3340. Fale pausadamente, porque quem vai te atender hoje, que é sexta-feira à noite ou segunda, é uma secretária eletrônica. Então, você fale devagar, porque quem eu ainda não dei resposta e fala, ela manda ligar, mas ela não retorna, é porque eu não entendi direito o recado ou eu não entendi o telefone e aí eu ligo e não consigo porque o telefone está errado. Então, fala pausadamente, 3251-4340, 3251-4340. Ou me escreve um bilhetinho no luciapetri@gmail.com. luciapetri@gmail.com. Ou no Facebook. Meu Facebook é Lúcia Petri. E se você quiser falar do nosso programa para alguém, você pede para entrar no YouTube e você vai ouvir e assistir esse programa e todos os outros programas. No YouTube você escreve lá www.youtube.com.br vídeos de Lúcia Petri. Todos os vídeos de Lúcia Petri, aí vai aparecer todos. Ou os vídeos do mês de março de 2013, você coloca qual que você quer que apareça, quais, né, você quer que apareça, certo? E eu vou me despedindo, infelizmente acabou o nosso tempo, mais uma vez, deixando aqui para você o meu grande abraço e lembre-se, o ser humano nasceu para ser feliz. Se você não consegue ser feliz, é porque algo não está bem dentro de você. Procure ajuda. Deus te ajuda. É só olhar para cima e pedir com a sua fé. A fé remove montanhas. Porém, a fé e Deus não têm braços e não têm pernas. A atitude, a ação, sempre tem que ser sua, porque a vida é sua e a felicidade a você pertence. Um beijão. Tchau.